Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da nossa escola bíblica Pão da Vida. Desta feita, nós estamos estudando a aula de número 10, Atualidade das Curas. O nosso texto áureo está em Salmo 103, versículo 3, que diz: É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós vemos neste versículo do texto áureo que está intimamente ligado o poder da salvação, do perdão e o poder da cura. A verdade prática da nossa lição que nós vamos perseguir hoje é a cura de enfermidades, é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Jesus morrendo no Calvário, ele não providenciou apenas a salvação da alma, da vida eterna, mas também o poder da cura sobre as enfermidades. Certamente você já leu os textos diários. A nossa leitura bíblica em classe está em Isaías 53, verso 4 a 6 e Mateus 8, 16 a 17. Muito bem, eu quero ir direto para a nossa introdução e dizer, meus amados, que assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Nosso tema hoje é falar da atualidade das curas, da realidade das curas divinas. Eu quero apenas fazer uma ressalva a esta revista, que não foi produzida por nós, mas ele traz aqui, meus amados, olha, a cura divina é algo que diz respeito à saúde pública. Isso aqui é preciso ter um certo cuidado, que, claro, que a cura divina é uma intervenção de Deus na saúde pública, mas isso não quer dizer que Deus quer exterminar as enfermidades dentro da sociedade através da questão da saúde pública, não é? Nós vamos observar que Jesus cura em algumas situações, em outras ele não cura. Não há aqui um foco de tratar a saúde pública como uma erratização das enfermidades. Não. Claro que em Israel isso era muito presente, que Israel praticamente o tempo que existiu na época de Moisés foi no deserto, né? E aqui em Êxodo 15, 26, o autor da revista usa esse texto: nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Isso aqui não é uma promessa de que vai acabar com as enfermidades em Israel. Isso aqui é Deus dizendo: as enfermidades que eu pus sobre o Egito, o juízo que veio sobre o Egito não virá sobre ti, se cumprir os termos do pacto de Deus com Israel, né? Desde que eles cumprissem o pacto. Então, não é uma questão de Deus erradicar toda a enfermidade no meio do seu povo. Não é essa a intenção, o propósito da cura divina, mas de nos proteger dos juízos, nos proteger daquelas enfermidades que foram colocadas sobre a desobediência do povo, né? Outra questão interessante de vermos: a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável, higienização. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre padrão de higiene, depois você lê Levítico 15, leia Levítico 17, você vai ver que em parte era sobre uma questão cerimonial, mas que também atingia toda a questão da saúde pública de Israel. Deus ordenava cuidados higiênicos. Ora, meus irmãos, o povo de Israel vivia no deserto. Então Deus estabeleceu comportamentos higiênicos. O lixo deveria ser tirado do arraial, né? Todo lixo descartado, biológico ou outro tipo de lixo seria colocado fora do arraial. Todos os excrementos das pessoas, todas as cinzas dos sacrifícios, todas as coisas
eram colocados fora do arraial para não trazer doenças para o povo de Israel, né? Assim também deve ser o nosso cuidado hoje. Não é só esperar o milagre da cura, mas a prevenção contra as doenças. Vamos ver aqui mais um pouco da nossa apostila, né? Ele diz aqui que a religião, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. Isso é verdade. Isso é verdade na medida que a religião, a igreja, reúne várias pessoas e atinge várias casas, famílias, através da orientação e do ensinamento. No Novo Testamento, as curas dependiam mais da... Aqui veja, ó, o número de enfermos era alto no Novo Testamento e as curas por Jesus chamaram logo a atenção do povo todo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres. Isso aqui nos diz uma coisa: as enfermidades eram resultado direto do pecado humano. E por mais que nós sejamos crentes, por mais que nós sejamos fiéis a Deus, nós carregamos a limitação do pecado adâmico, a nossa natureza. Em hamartiologia, a doutrina do pecado, nós aprendemos que pecado não é só um erro moral. Pecado não é só a quebra de um mandamento. É um desequilíbrio espiritual. É um desequilíbrio que atinge a sua saúde, atinge as suas emoções, atinge tudo em volta, né? A natureza sofre e geme pelo dia da redenção, porque tudo à nossa volta sofre a influência direta do pecado. Portanto, ser crente não nos isenta das enfermidades, das doenças, né? Porque nós estamos debaixo do desequilíbrio espiritual biológico que o pecado causa. E o ministério de Jesus era uma ação direta contra essas consequências. Era a manifestação da glória de Deus, da vontade de Deus contra aquelas consequências. O Senhor se compadecia dos enfermos e curava a todos eles, né? E a gente vai observando aqui na nossa revista como as enfermidades eram tratadas por Jesus. A cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53. Isaías 53 é uma grande declaração bíblica de que a morte de Cristo no Calvário trouxe a salvação e trouxe também cura para as enfermidades. Ora, se as enfermidades, as doenças, é uma causa direta do pecado, a salvação produz também redenção do poder das enfermidades. Sim, exatamente o que a Bíblia diz, né? Isaías 53, salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento. Livramento da escravidão, livramento da fome, da espada e das enfermidades. Quando uma pessoa é curada, ela está sendo sã e salva, né, da enfermidade. Então a salvação tinha sim a questão eterna, da condenação eterna, o livramento do poder da maldição do pecado, mas também ela tinha o sentido da cura divina, né? Aqui, ó. Aqui a declaração da fé das Assembleias de Deus, ele diz a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física, emocional, aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo, né? Num ato poderoso da graça de Deus, a cura divina, sobrenatural, é concedida a uma pessoa. Então, no Novo Testamento, nós vemos que a cura divina é uma ação de Deus para interromper uma enfermidade, seja qual for ela. Seja qual for ela. Porque toda enfermidade, ela trabalha em cima
do nosso pecado adâmico, da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza decadente, que se corrompe, que envelhece, mas o poder de Deus trabalha na raiz da enfermidade e ela é curada de forma milagrosa, de forma poderosa. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos, né? Aqui eu quero dizer para você que a cura divina, olha, a cura divina não veio para substituir a medicina. Não veio. Não veio para erradicar as doenças. É bom colocar aqui essa observação, ó. A cura divina não veio para substituir a medicina, né? Pronto. Não veio erradicar as doenças, né? Porque a gente vai encontrar Jesus no tanque de Betesda, dezenas, centenas de doentes ali, ele curou apenas um. A cura divina era vista, trabalhada por Jesus, especialmente para manifestar o reino de Deus na terra, mostrar o propósito de Deus na eternidade, que seria vencer as doenças, vencer a morte e estabelecer a vida eterna, né? Então, olha, Lucas era médico, né? Lucas era médico. Peraí, deixa eu... Pronto. Lucas era médico, irmãos. Isso não o impede de servir a Deus, né? Isso não luta contra os milagres, as curas, né? Mesmo assim, o milagre acontece pelos recursos científicos da medicina. Milagre também acontece pelos recursos científicos da medicina. Deus deu tanta sabedoria e inteligência ao homem que ele consegue fazer milagres na área médica, né? Convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A ministração da unção com óleo em nome do Senhor curava o enfermo, como está em Tiago 5, 14 e 15. Se houvesse pecado, também seria perdoado, né? Então veja bem aqui. Nesse ponto 2, nós aprendemos que a cura divina não combate a medicina e a medicina não anula o poder da cura divina, do milagre sobrenatural. Amém? Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura no corpo físico, como diz em Isaías 53. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas, Jeremias 17, 14. A cura espiritual geralmente precede a cura física. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades, como está no nosso texto áureo, né? Geralmente a cura espiritual, o perdão, a restauração, se faz acompanhar de cura divina. Nem sempre, mas geralmente. A cura do paralítico em Cafarnaum, Mateus 9, 1 a 8, Jesus primeiro diz para ele: perdoado estão os teus pecados. E para manifestar a autoridade e o poder do reino de Deus na terra, ele cura o paralítico, né? A vontade de Deus, portanto, é curar tanto a alma como o corpo. Tiago 5 e 15. A gente volta para Isaías 53, verso 3 e 4, quando deixa bem claro: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele não levou só os nossos pecados na cruz. Ele não levou só a nossa condenação eterna. Ele levou nossas doenças. Ele levou nossas enfermidades. Isso abre uma legalidade, uma autoridade para curar enfermos. Aqui está, irmãos, baseado a autoridade da cura divina. A morte de Jesus também levou sobre si as nossas enfermidades, né?
Por isso, Mateus 8,17 usa esse mesmo texto para autorizar cura no ministério de Jesus. O verbo sarar, fomos sarados, de Isaías 53:4, né? Em suas pisaduras fomos sarados, está aqui Isaías 53:5. Indica a cura física, sarar. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos que Jesus fez e é citado esse texto. Essa cura é também espiritual, isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, né? Ora, a salvação, eu já disse aqui a vocês uma vez, ensinando a vocês que expulsar demônio de uma pessoa está incluído nos dons de curas, porque a possessão maligna é uma doença. É uma enfermidade causada pela presença de um espírito imundo. E quando você expulsa um demônio, você está curando uma vida. Curando uma vida, né? Assim também a salvação é uma cura. A salvação é uma cura, porque, amados, é a cura das consequências do pecado, da escravidão do pecado, da maldição do pecado na sua vida. Quando Jesus entra na nossa vida, somos libertos do poder que influenciava a nossa vida através do pecado para a maldade, né? Para a maldade. Então vamos aqui falar a cura divina e os desafios atuais. A cura divina e os desafios atuais, né? Primeiro desafio são as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades, direta ou indireta. O que quer dizer isso aqui, né? Que existem enfermidades, há enfermidades que são consequências diretas do pecado, como João 5,14, Jesus disse ao paralítico: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, dando a entender que ele estava paralítico por causa de prática de pecados. Isso pode acontecer. Existem pecados que afetam diretamente a biologia do corpo humano e pode deixar uma pessoa paralítica, pode deixar uma pessoa sequelada, sem forças, emagrecimento estranho. Isso pode ser consequências do pecado, do adultério, né? Da rebeldia, pode gerar. Em Isaías, no Salmo 51 e em outros salmos de Davi, ele canta como o pecado não confessado dele causava doenças, dores no seu corpo, emagrecimento, apatia e anemia. Ele tinha verdadeiros sintomas de a doença do sangue, leucemia. Ele tinha verdadeiros sintomas de leucemia por causa dos pecados não confessados. Então, existe doenças que são diretamente consequências do pecado, mas todas as doenças são também indiretas. Como indireta? O pecado de Adão, a natureza pecaminosa, né? A natureza pecaminosa é a base para todas as enfermidades na natureza humana. As enfermidades entre crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Não conseguiram se livrar das doenças. Charles Spurgeon sofria de gota. O profeta Eliseu morreu da doença com que estava doente. O apóstolo Paulo, olha, eu não vou citar o espinho na carne como ele cita aqui, porque não sabemos a ordem, a natureza desse espinho na carne, né? Ele disse que independente da natureza era uma enfermidade, não absolutamente, né? Mas veja bem aqui, Timóteo tinha problemas no estômago e foi aconselhado por Paulo,
a tomar um pouco de vinho misturado com água para os problemas estomacais de Timóteo. Por que Paulo não curou ele? Por que Paulo não orou e não curou? Porque a cura divina não era a erradicação das enfermidades. Não havia um direcionamento de Deus para isso, né? Certamente Paulo orava pela cura dele, mas não era a vontade de Deus curar Timóteo. Timóteo teve que ter esse cuidado de não tomar só água, mas um pouquinho de vinho para trabalhar as enfermidades do seu estômago. Paulo certa vez disse: deixei Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20, né? Querendo dizer que nem sempre Paulo era usado nos dons de cura para curar os enfermos. Deixando bem claro, irmãos, que nós precisamos aprender a viver com o sobrenatural da cura divina e a viver com a naturalidade da medicina, dos médicos, da prevenção, das consultas médicas, dos exames. A igreja na terra precisa viver com isso. Precisa viver com isso. Não confundir doença com possessão maligna. Presta bem atenção aqui, né? Isso aqui ele está querendo dizer que nem toda doença é possessão maligna, né? Se fosse, seria muito fácil resolver. Aí seria obrigatória a expulsão do demônio. Expulsou o demônio, a pessoa fica curada, né? Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos. Mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa, né? Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônios, né? Segundo, entender que Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde quer e de acordo com a sua vontade, né? Nem sempre é vontade de Deus curar e nós não podemos obrigar a Deus a fazer uma coisa que não está no seu propósito e no seu plano. Conclusão, precisamos saber que a cura divina é real, é atual. Ela está intimamente ligada à pregação do Evangelho, como diz Marcos 16, 15 e 20. Está aqui o texto, ó, 16, 15 e 20, né? Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Está intimamente ligada à pregação do Evangelho, confirmação da natureza divina do Evangelho, né? Mas entender que Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos e desejamos. Aqui está a história de Naamã, ok? Então, meus amados, a cura divina é atual, ela é providencial, ela é uma intervenção de Deus. Ela não é algo comum que você chega e cura a quem que você quer. Não, é providencial de Deus para situações específicas. Acredite nisso, né? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.